Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora com o nosso curso completo de cálculo, assistindo a segunda aula agora sobre limites, beleza? Nessa aula em específico, pessoal, vamos estudar os limites de uma função através do seu gráfico, tá? Ou seja, fazer uma investigação de qual é o valor do limite dessa função quando o valor do x tende a um certo valor a, beleza? Dessa maneira, pessoal, a gente consegue ver de uma outra forma, de uma outra ótica, como é que funciona realmente essa situação de limites, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar do vídeo, clique ali em curtir, tá? Faça comentários no vídeo e também, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, tá? Semanalmente tem aulas novas sendo postadas e assim você fica por dentro de todas as atualizações, beleza? Vamos começar? Vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui os limites obtidos graficamente, tá? Então nós temos o seguinte, abaixo temos os gráficos de três funções, ok? Primeiramente, pessoal, vamos analisar o gráfico dessa função aqui, da figura 1. Vamos supor que esse gráfico aqui, seja o gráfico de uma função f de x qualquer, tudo bem? Repare o seguinte, quando o valor do x assumir um valor a, reparem que o valor da função ele se torna exatamente igual a L. Então, nós podemos dizer o seguinte, a função, quando x vale a, o valor dessa função é exatamente igual a L. Tudo bem? Agora, pessoal, como nós comentamos tanto aí na aula anterior, o que nos interessa nos limites é investigar o que acontece com a função quando o x tende àquele valor a, tanto pela direita quanto pela esquerda, tá? O que acontece? O valor de f de x, ele se aproxima a qual valor, tá? Então, essa ideia, essa investigação é fundamental para os limites, beleza? Vem comigo. Reparem que nesse caso aqui, quando a função, então, tiver o valor do x exatamente igual a a, nós vamos ter o valor da função exatamente igual a L. Beleza? Agora, pessoal, vamos investigar o seguinte, quando os valores de x se aproximarem cada vez mais do valor a pelo lado direito, ou seja, o x ele tende ao valor a aqui pelo lado direito. Reparem, pessoal, que quanto mais o valor do x aqui, ele se aproxima do a pela direita, reparem que os valores da função aqui, cada vez mais se aproximam aqui do L. Beleza? Então, nós podemos dizer o seguinte, quando o x se aproximar do a pela direita, cada vez mais os valores da função se aproximam do limite L. Beleza? Agora, pelo outro lado aqui, pessoal, olha só. Reparem que quanto mais os valores de x aqui se aproximarem do valor a, mais os valores da função aqui se aproximam do L. Pessoal, no cálculo desse limite aí, reparem que quando o x tende ao valor a, tanto pela direita quanto pela esquerda, o limite dessa função ele é exatamente igual a L. Beleza? Agora, pessoal, veja o que acontece nesse outro gráfico aqui. Vem comigo. Nesse outro gráfico aqui, pessoal, vamos imaginar novamente que essa função é uma certa função f de x. Agora, reparem o seguinte, sobre o gráfico aqui nós temos uma bolinha em branco. Significa o seguinte, que quando o x ele vale a, nós temos essa bolinha deslocada aqui para baixo. Ou seja, quando o x vale a, o valor da função nesse caso aí, está localizado, pessoal, mais ou menos aqui nesse pontinho aqui. Beleza? Então, vamos supor que esse valor da função seja um certo valor k. Então, nesse caso aqui, nós temos que a função, quando o x vale a, o valor dessa função, nós temos aqui o valor k. Ok? Pessoal, reparem que no gráfico da situação anterior, quando o valor do x for exatamente igual ao valor a, nós temos que o valor da função é L, ou seja, exatamente o limite dessa função. Nesse outro caso aqui, pessoal, quando o x for exatamente igual a a, reparem que o valor da função ali assumiu um outro valor que eu chamei de valor k. Esse valor k não é igual ao valor L, mas o que você vai perceber é o seguinte, que o limite da função também nesse caso aí, ele mesmo sendo diferente ali do valor k, o L for diferente do k, o limite é exatamente o mesmo. Nesse caso, é o L também. Querem ver? Vem comigo. Olha só, pessoal, quando o x se aproximar cada vez mais do a aqui pela direita, então o x ele tender ao a
pelo lado direito, cada vez mais que ele se aproximar do valor a aqui, ó, reparem que os valores da função cada vez mais se aproximam aqui, ó, desse L, beleza? A mesma coisa acontece cada vez mais que o x, ó, se aproximar do valor a pelo lado esquerdo agora, olha só, x tende ao a pelo lado esquerdo, reparem que cada vez mais os valores da função se aproximam do valor L que nós temos ali. Pessoal, repare que o limite dessa função, quando o x tende ao valor a, nós temos o valor do limite exatamente igual a L. Mesmo que o valor da função no ponto A seja um valor diferente do L, como aconteceu no gráfico da função anterior. Por que isso? Porque o cálculo do limite de uma função, o que nos interessa, pessoal, é o valor do x próximo, por exemplo, daquele A. Não nos interessa o valor da função quando o x for exatamente igual a A. O que nos interessa são os valores que a função assumir, ou seja, irá assumir, cada vez mais que o x se aproximar desse valor A. Beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, reparem nesse terceiro gráfico aqui, ó. Reparem que quando o x tiver valor A aqui, ó, o que acontece? Nós temos aqui sobre o gráfico uma bolinha em branco. O que significa isso? Significa que esse valor A aqui, ó, ele não faz parte do domínio da função. Ou seja, nós podemos dizer o seguinte, ó, que não existe, olha só, não existe, tá? A função quando o x é exatamente igual a A. Beleza? Agora, o que acontece com o limite para essa função aqui? Ó? Mesma coisa, pessoal, olha só. Quando o x aqui, ó, se aproximar do valor A pelo lado direito, reparem que quanto mais ele se aproxima do A pela direita, os valores da função cada vez mais se aproximam desse valor L aqui. Beleza? A mesma coisa acontece para os valores de x que se aproximam cada vez mais do valor A, só que nesse caso aqui, ó, o x se aproxima do A pelo lado esquerdo. Reparem que os valores da função aqui, ó, cada vez mais se aproximaram desse limite L. Então, pessoal, nessa terceira situação, reparem que nem nos importou a situação da função não estar definida quando o valor do x é exatamente igual a A, ou seja, o A não faz parte do domínio dessa função. Beleza? O que nos interessa? Como eu falei, né? No cálculo de um limite, na investigação de um limite, o que nos interessa é o valor do x cada vez mais se aproximando do valor A e a percepção nossa de saber para qual valor a função f de x mais se aproxima. Nesse caso aí, ó, tanto o x tendendo ao valor A pela direita, quanto o x tendendo ao valor A pela esquerda, cada vez mais a função tendeu ali, o valor dela tendeu àquele valor L. Ou seja, o limite dessa função quando o x tende a A é aquele valor L que está ali. Beleza? Vem aqui. Ó. Então, pessoal, para cada um desses casos aqui, ó, o limite da função f de x, quando o x ali, ó, ele tendeu ao valor A, o limite dessa função foi exatamente igual a L. Beleza? Ou seja, assumiu esse valor que está aqui. Ok? Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos fazer dois exemplos, tá? Olha o que diz esse primeiro exemplo. Diz o seguinte, ó, para a função g de x ilustrada abaixo, encontre os seguintes limites ou explique, olhem só, por que eles não existem, tá? Então, nós temos aqui no plano cartesiano, ó, aqui mais ou menos aqui em laranja, ó, nós temos o gráfico dessa função g de x. Reparem, essa função está toda quebrada aqui, ó. Beleza? E aqui nós temos os três itens que nós vamos calcular os limites. Nesse item A aqui, ó, a pergunta é o seguinte, ó, calcule o limite, então, da função g de x quando o x aqui, ó, ele tende a 1. Beleza? Então, primeiramente, pessoal, vamos pensar aqui, ó, o valor do x cada vez mais próximo aqui do 1. Ou seja, o x aqui nesse caso, ó, tendendo a 1 pelo lado esquerdo. O que irá acontecer com os valores da função? Olha só, se nós pegarmos um x aqui assim, ó, reparem que o valor da função será mais ou menos aqui assim. Ó. Agora, pegando um x mais próximo, ó, reparem que o valor da função cada vez mais vai se aproximando lá para cima, né? Pegar um valor do x aqui, ó, mais próximo do 1, reparem que o valor da função cada vez mais aqui, ó, vai se aproximar desse valor 1 que está aqui. Ou seja, nesse primeiro caso aqui, ó, nós podemos dizer que o limite
dessa função g de x, quando o x aqui, no caso, tender a 1 pelo lado esquerdo, o valor desse limite aqui, ó, é o valor 1, beleza? Como nós vimos ali. Agora, só vamos apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos pensar a outra possibilidade, ó. Os valores de x cada vez mais próximos aqui do 1, ok? Só que agora os valores de x tendendo ao valor 1 pelo lado direito, beleza? Olha só, vamos começar com x aqui assim, ó. Com x aqui assim, reparem que o valor da função mais ou menos bateu aqui assim. Agora, para um valor de x aqui assim, ó. Olha só, cada vez mais ele está descendo, ó. Para um valor de x aqui, ó, o que acontece? Ó? O valor da função mais ou menos fica aqui assim. E cada vez mais que o x aqui, ó, se aproximar do 1 pela direita, o valor da função, pessoal, cada vez mais, reparem, ó, cada vez mais se aproxima aqui da origem, ou seja, do zero. Ou seja, nesse caso, nós podemos dizer assim, ó, que o limite dessa função g de x, tudo bem? Quando o x tender aqui, ó, ao valor 1 pelo lado direito, nós conseguimos perceber que o limite, então, se aproximou cada vez mais do zero. Pessoal, nesse caso, um limite deu o valor 1 e o outro limite deu o valor 0. O que aconteceu? Nós encontramos ali valores diferentes de limites quando o x tendeu pela direita e depois pela esquerda ao valor 1. O que acontece? Pessoal, limites encontrados são diferentes, o limite, então, ele não existe. Beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, como os dois limites encontrados aqui eles são diferentes, nós podemos dizer aqui no item A que o limite da função, ó, ele não existe, ou seja, não existe o limite da função g de x quando o x tende ao valor 1, ok? Agora, pessoal, vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer o item B. Ele quer saber o seguinte, ó, o limite da função g de x quando o x tende a 2. Pessoal, olha só, quando o x aqui, vamos supor que o 2 esteja aqui. Quando o x se aproximar cada vez mais do 2 aqui pelo lado esquerdo, reparem o seguinte, ó, os valores da função cada vez mais vão subir, né? E vão se aproximar cada vez mais do valor 1 que está aqui. Beleza? Agora, deixa eu apagar aqui rapidinho. Tudo bem? E reparem o seguinte, a mesma situação acontece quando nós nos aproximarmos cada vez mais do 2 pela direita. Os valores da função, olha só, eles começam aqui embaixo, ó. Aqui assim, tudo bem? O próximo valor, ó, reparem que vai ser um pouquinho mais lá para cima, beleza? E cada vez mais os valores dessa função irão se aproximar do 1 aqui. Ou seja, pessoal, o que nós podemos dizer que o limite da função g de x, quando o x aqui, ó, se aproxima do 2, nós podemos dizer que esse limite ele vale exatamente o valor 1 ali. Ok? Pessoal, reparem que nesse caso, o limite da função quando o x tende a 2 é exatamente igual ao valor da função quando o x é igual a 2, isso por causa daquela bolinha pintada ali em cima. Beleza? Agora reparem nesse outro caso aqui, ó, que nós já vimos ali na explicação inicial da aula. Beleza? Vem aqui, ó. Vou apagar um pouquinho aqui, ó, e vamos para o terceiro caso aqui, ó, o item C. E repara o seguinte, ó, nós queremos saber o limite da função g de x, agora quando o x aqui, pessoal, tende ao valor 3. Olha só, quando nós colocarmos o x aqui, ó, tendendo ao valor 3, tanto pela esquerda como pela direita, reparem o seguinte, ó, nós vamos ter que o valor da função cada vez mais irá se aproximar aqui, ó, do zero. Isso tanto quanto o x aqui, ó, tanto o x vindo pela esquerda, como o x aqui, ó, vindo pela direita, tá? Cada vez mais os valores de x vão tender aqui ao valor zero que está localizado na origem. Ou seja, nesse caso aqui, pessoal, nós vamos ter que o limite da função g de x, quando o x tende a 3, esse limite é zero. Então, pessoal, esse é o caso que eu comentei diversas vezes, tá? Nesse caso, ali no valor exatamente igual a 3, nós temos o valor da função valendo 1. Agora, quando o x tende a 3, o que acontece com o valor da função? O valor da função tende ao valor 0. Então, nesse caso, o limite da função quando o x tende a 3
é diferente do valor da função quando x é igual a 3. Isso porque o limite é 0 e o valor da função é 1 ali no x igual a 3. Beleza? Então, pessoal, não nos interessa nos cálculos de limites, na investigação do limite de uma função, o que não nos interessa quando o x for exatamente igual, por exemplo, àquele valor 3 ali. Beleza? Vem comigo. Agora, pessoal, desce comigo aqui, ó, e vamos para a segunda e última questão, e ela diz o seguinte, ó. Quais das seguintes afirmações sobre a função y igual a f de x ilustrada abaixo são verdadeiras e quais são falsas? Beleza? Aqui no item A está sendo dito o seguinte, ó, o limite da função f de x, quando x tende ao valor 0, esse limite está dizendo que existe. Pessoal, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Olha só, aqui no plano cartesiano, pessoal, nós temos a representação do gráfico da função f de x, que nesse caso está sendo representada por uma função que não é contínua. Agora, olha só, ele está dizendo que o limite da função, quando o x tende a 0, o limite ele existe. Será que isso é verdadeiro? Olha só, quando o x tende a 0, primeiramente vamos analisar aqui pela esquerda. Olha só, quando o x ele tende ao valor 0, o que acontece ali? Ó? Nós vamos ter cada vez mais, olha só, os valores da função, olha só, primeiro aqui, vamos pegar agora um valor de x aqui assim, ó, mais próximo do 0. Olha o que irá acontecer ali, ó. O valor da função subiu mais um pouquinho, beleza? Agora um valor do x aqui assim, ó. Cada vez mais, repare o seguinte, ó, o valor da função cada vez mais está se aproximando ali, ó, do 0, beleza? Agora, olhem pelo lado esquerdo, ver se isso aí é a mesma coisa. Olha só. Para os valores de x aqui, ó, tendendo pelo lado esquerdo. Aqui, ó. Tudo bem? Para esse primeiro valor de x aqui, ó, nós vamos ter um y correspondente, ou seja, o valor da função aqui embaixo. Agora, pegando um valor de x aqui, ó, mais próximo do 0. O que acontece? O valor da função subiu um pouquinho. Pegando um outro valor de x aqui, ó, nós vamos ter o valor da função subindo mais um pouquinho, ou seja, também, pessoal, pela direita, o valor dessa função tendeu a 0. Pessoal, se o limite da função, quando o x está tendendo ali, ó, pela esquerda, é exatamente igual ao limite da função quando o x tende pela direita, nós temos que a função existe. E nesse caso, o limite dessa função aqui, ó, ele é exatamente igual a 0. Então, existe sim, item verdadeiro. Olha o item B aqui, ó. Diz que o limite da função f de x, quando x tende a 0, o valor é 0. Pessoal, acabamos de calcular isso aqui. Então, verdadeiro também. Agora, no item C aqui, ó, diz o seguinte, ó, o limite da função f de x, quando x tende a 0 aqui, ó, o limite vale 1. Pessoal, nós acabamos de calcular que o limite ele vale 0 e não 1 quando x tende a 0. Então, esse item aqui, ó, é um item falso. Beleza? Agora, para o item D e para o item E, vamos apagar um pouquinho aqui, ó, tudo bem? E vamos ver o seguinte, ó, ali no item D diz assim, ó, o limite da função f de x, quando x tende a 1, esse limite vale 1. Pessoal, olha só, quando x tende a 1, primeiramente, ó, vamos analisar a situação do x tendendo a 1 pelo lado esquerdo, ou seja, ó, o x tende a 1 pelo lado esquerdo. O que acontece? Ó? Primeiramente, vamos imaginar aqui, ó, um valor de x, aqui assim, o que irá acontecer? Ó? Nós vamos ter o valor da função aqui assim. Ó. Agora, para um x aqui, o que irá acontecer? Ó? Nós vamos ter o valor da função descendo um pouquinho. Ó. Vai ter mais ou menos aqui assim. Agora, um valor de x mais próximo do 1 ali. Ó. Ou seja, nós vamos ter aqui, ó, o valor da função descendo cada vez mais. Pessoal, cada vez que se aproximar do 1 aqui, ó, o valor da função se aproxima cada vez mais desse valor menos 1 que está aqui. Beleza? Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, o limite dessa função f de x, quando x tende ao valor 1 pela esquerda, beleza? Esse limite que nós encontramos foi o valor menos 1 aqui, ok? Agora, pessoal, fazendo o x tender a 1 pela direita. Olha só, vamos botar aqui ó, o valor do x cada vez mais próximo do valor 1 pela direita, ou seja, o x tende a 1 pelo lado direito. O que irá acontecer? Ó?
Pegando o valor de x aqui assim, ó. Reparem o seguinte, nós vamos ter uma função, o valor dela aqui assim. Agora, pegando o valor do x aqui assim, se aproximando cada vez mais do 1. Olha o que está acontecendo com o valor da função. Desceu um pouquinho aqui, ó. Tudo bem? Agora, pegando o valor do x aqui assim, ó. O que irá acontecer com a função? Cada vez mais, ó, pessoal, irá se aproximar, ó. Cada vez mais está se aproximando de quem? Está se aproximando aqui do zero. Ou seja, o limite da função f de x, quando x tende ao valor 1 pelo lado esquerdo, esse limite é zero. Pessoal, reparem o seguinte, que os dois limites que nós encontramos aqui, ó, eles são diferentes. Então, como nós vimos, ó, pessoal, esse limite aqui, ó, ele não existe. Beleza? Então, esse item aqui, ó, acaba sendo um item falso. E aqui no item E, pessoal, o limite da função quando x tende a 1, ele está dizendo que é zero, pessoal. Acabamos de ver que o limite dessa função, ele não existe. Ou seja, o item E também é um item falso. Beleza, pessoal? Então, dessa outra perspectiva, ou seja, da perspectiva gráfica, nós conseguimos perceber como é que funciona o limite de uma função quando x tende a um certo valor a. Beleza? Pessoal, espero que você tenha gostado bastante da aula. Se gostou do vídeo, clica ali em curtir, tá? Faça comentários, compartilhe aí nas redes sociais e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Pessoal, bons estudos, tá? Sucesso e até mais. Abração!